Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do YouTube da Orquestra Infanto Juvenil da UFRN. Hoje vamos falar sobre como funciona o violino. Conhecer o instrumento é importante antes de termos aulas, pois durante elas o professor vai se referir ao instrumento através do nome de cada componente. Por exemplo, nessa situação o seu professor pode dizer que seu arco está muito distante do cavalete. Como corrigir sem saber o que é o cavalete? Ou nessa ocasião, seu professor pode dizer que a palma da sua mão deveria estar virada para o braço. Que braço é esse? Não se preocupe, iremos esclarecer tudo isso e muito mais nessa aula. Também é importante compreendermos que existem diferentes nomenclaturas para o mesmo componente, que diferem de região para região ou mesmo de idioma para idioma. Mas para a nossa aula, adotaremos os termos mais recorrentes na língua portuguesa em nossa região. Geralmente, quando se fala em violino, logo imaginamos o conjunto de violino e arco, que juntos possuem cerca de 35 partes, mas esses são dois instrumentos distintos. Vamos do violino em primeiro lugar. Em uma outra oportunidade falaremos da história do instrumento. Nesse momento abordaremos a estrutura do violino e um pouco de como o instrumento funciona. Logo veremos que produzir som no instrumento não é mágica. Olha pessoal, de agora em diante, quando eu me referir à frente do violino, estarei falando dessa parte, e quando falar do fundo ou das costas do violino, estarei falando dessa. A parte que mais chama a atenção no violino, muitas vezes é essa, em forma de espiral. Parece um pouco um caracol, não é? Ela é chamada de voluta, e logo abaixo dela fica o orifício por onde se encaixam as cordas em uma das extremidades do instrumento. Esse orifício é chamado de caixa de cravelhas ou mesmo cravelhame. E agora vocês entenderão o motivo, pois nele ficam encravadas as cravelhas. As cravelhas são um total de 4, como vocês podem ver, e cada uma delas corresponde a uma respectiva corda. Depois falaremos qual é a função das cravelhas. Agora vamos falar dos outros componentes. Eles são a pestana, também chamada de traste. Como vocês podem perceber, esse é o único traste que existe no nosso instrumento. Vocês podem ter pensado que essa pequena peça faz parte dessa outra componente maior. Mas esses são dois componentes diferentes que podem ser destacados uma da outra. Mas deixa isso para os profissionais que trabalham na manutenção dos instrumentos, os chamados luthiers. Em seguida, o espelho. Isso é um espelho, mas esse é o nosso espelho, do violino. E é nele onde digitamos as notas nas cordas com os dedos da mão esquerda. Ele fica anexado no que chamamos de braço, mas esse termo também pode ser usado para falar do conjunto de pestana, espelho e o próprio braço. Os próximos componentes fazem parte do que chamamos de corpo do instrumento. Na parte inferior encontra-se o tampo inferior. Unindo o tampo inferior ao superior, podemos ver as ilhargas. Esse termo também é usado para se referir aos flancos ou lados do corpo humano. Nas laterais do instrumento, podemos perceber também duas entradas, a essas chamamos de C. Nota-se uma semelhança. Essas entradas existem para evitar que a mão ou o arco do instrumentista esbarre no corpo do instrumento enquanto toca as cordas das extremidades. Logo falaremos quais são. Na parte superior do instrumento temos o tampo superior. Nele percebemos a presença de dois orifícios com formatos semelhantes a Fs. E assim os chamamos, Fs. Mas também é comum se ouvir orelhas. É muito importante saber que esses orifícios, além de ter uma beleza ornamental, também possuem a função de deixar o som sair de dentro da caixa acústica do instrumento. Agora você deve estar se perguntando, caixa acústica? Sim, isso não é um novo componente na nossa lista, mas sim a junção dos dois tampos e as ilhargas que os unem, formando uma espécie de caixa, e mais à frente veremos qual a utilidade dela. Dentro do violino existem dois heróis quase invisíveis, e um deles é um fantasma que assombra o interior do instrumento. Mas para falar deles eu preciso falar do cavalete antes. Esse componente fica logo acima do tampo superior e é responsável por transmitir as vibrações das cordas para o tampo superior. Mas também é responsável por filtrar os ruídos que vêm junto com as vibrações das cordas. Como dito anteriormente, o tampo superior recebe as vibrações do cavalete. E aqueles heróis de quem falei, lembra? Um chama-se barra harmônica e é responsável por distribuir as vibrações por todo o tampo superior. Se você tiver com o violino com a parte superior da frente para mostrar, a barra harmônica estará logo embaixo do lado esquerdo do cavalete na parte interior do instrumento. Falamos que existiam dois heróis invisíveis dentro do violino, e eu disse que um deles era um fantasma. Calma, era brincadeira. O segundo componente dentro do violino é chamado de alma. Ela é responsável por transmitir as vibrações das cordas para o tampo inferior, e é um pequeno poste de madeira que é fixo em sua posição
somente pela pressão dos tampos. Mas por que eu chamei esses dois componentes de heróis? Eles também são responsáveis por fortalecer a estrutura do instrumento, evitando que a pressão das cordas sobre o tampo venha parti-lo. Agora que falamos do interior do violino, vamos falar um pouco mais sobre o cavalete, antes de falar sobre as cordas. O cavalete é o único componente do violino que recebe a pressão das cordas sobre o tampo, e vale dizer que ele não é colado em nada, e que também é muito frágil a impactos. Agora, as cordas. O violino possui 4 cordas, que podem ser produzidas de diversos materiais. Nos primórdios do uso do instrumento, as cordas eram fabricadas de tripas de animais. Atualmente, as cordas podem levar outros materiais como perlon, alumínio, níquel, crômio, entre outros, embora ainda sejam produzidas cordas feitas de tripas. A afinação das cordas são da mais grave para a mais aguda, ou seja, se o seu violino estiver de frente para você, da esquerda para a direita, sol, ré, lá e mi. As cordas das extremidades são sol do lado esquerdo e mi do lado direito. Como vimos anteriormente, as cordas são presas em uma extremidade do violino pelas cravelhas. Na outra extremidade, elas são presas pelos microafinadores, ou em alguns casos somente pelo estandarte, mas vamos devagar, né? Os microafinadores são pequenas peças metálicas, um mecanismo manual para ajustar a afinação do violino mais precisamente, por isso micro. Em alguns instrumentos é possível encontrar apenas 1 ou 2 microafinadores, nas cordas mais agudas do instrumento. Geralmente, alunos mais iniciantes usam microafinadores nas 4 cordas, pelo seguinte motivo: afinamos o nosso instrumento através da comparação sonora das cordas e existem 2 formas de ajustar a afinação. Uma pelas cravelhas, que é um ajuste menos preciso, e outra pelos microafinadores, que é um ajuste mais preciso. Como podemos perceber, as cordas mais agudas são mais finas e frágeis do que as cordas mais graves. Olha aí, fica mais uma dica de como distinguir as cordas agudas das graves. As agudas são mais finas. Existem vários modelos de microafinadores, como vimos anteriormente, mas os mais usados são esses. Os microafinadores ficam fixados em pequenos buracos no estandarte. Uma pequena correia presa no estandarte por 2 tarraxas ou porquinhas. E esse é o modelo mais comum. Chamamos essa correia de rabicho, e a função dele é prender o estandarte ao botão. E quando esses componentes estão montados no violino, o resultado é esse. Lembrando que existem vários modelos de estandarte, feitos com materiais diferentes ou madeiras diferentes. Nessa parte do vídeo, falaremos dos acessórios. Brincadeira, chamamos de acessórios esses 2 equipamentos. Essa é a queixeira, que nos serve para apoiar o queixo sobre o violino, mas também para evitar o contato da pele com a superfície do instrumento, que evita assim que o suor cause danos no verniz do tampo superior. Existem diversos modelos de queixeira no mercado, e aqui estão alguns. Você pode estar se perguntando, e qual a diferença, se todas elas têm a mesma serventia? Bem, cada corpo é um corpo de proporções únicas. É natural que cada um tenha necessidades anatômicas bem únicas também. Assim, a escolha de uma queixeira deve ser orientada por um professor, mas no fim sempre será uma escolha bastante pessoal, cabendo ao aluno sempre a última palavra sobre com qual modelo se sentiu mais confortável, e esse deve ser o critério: conforto. Esse outro equipamento é chamado de espaleira. Sua função é nos dar mais estabilidade e apoio no posicionamento do instrumento no ombro. Assim como a queixeira, também existem diversos modelos no mercado. A escolha do uso também deve ser instruída por um professor que, dependendo do seu corpo, também pode sugerir não usar, mas sempre levando em consideração os critérios da anatomia do corpo e o conforto, cabendo também ao aluno a decisão final do uso ou não uso, lembrando que ambas as decisões vão necessitar de abordagens técnicas próprias de cada um. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa apresentação do violino. Se cuidem e até a próxima!